Amém. Graças a Deus. Vamos ler então o Evangelho segundo João, o apóstolo do amor, capítulo de número 12, verso de número 24. Assim diz a palavra do Senhor na versão que carrego. Jesus falando aos seus discípulos através de parábolas, diz assim: em verdade, vos digo, se o grão de trigo, ou a semente de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ela só. Mas se morrer, produz muito fruto. Somente até aí. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que Ele, através do seu Espírito, que é maravilhoso e santo, remova do nosso coração todo o impedimento que possa impedir de que esta palavra, que é viva e eficaz, enviada pelo Todo-Poderoso, produza no nosso coração os desígnios para o qual o Senhor a enviou nesta noite. Então fecha os teus olhos, que nós vamos rejeitar qualquer tipo de influência maligna nas nossas vidas. O Espírito Santo vai varrer desse lugar, como poeira, todo impedimento, toda incidência do mal que venha perturbar, atrapalhar, criar obstáculos para o nosso entendimento e a nossa consciência espiritual. Então feche seus olhos, respira fundo, para que você consiga enxergar melhor no reino espiritual. General, Rei, Senhor, Pai, Maestro, Príncipe, poderoso, glorioso, santo, reto, justo, bendito, glorioso, majestoso, sublime, maravilhoso Deus, que se assenta no trono por mérito e por honra, estabeleça nesta noite diante dos teus filhos o teu reino, o teu reinado, o teu principado, as tuas diretrizes, as tuas leis, os teus mandamentos, os teus estatutos. Espírito Santo, seja o atalaia nesta noite, por sobre os muros das nossas vidas, a ministrar a poderosa palavra de Deus. Ninguém vai deixar de ouvir os clarins dos céus nesta noite. Nenhum ouvido será agravado pelo maligno para não ouvir a palavra que vem do trono de Deus. Palavra que muda, que exorta, que reconstrói. Palavra que muda, que transforma, que reconstrói a história, a vida, o casamento, os relacionamentos. Palavras de salvação, palavras de vida. Está agora manietado todo valente, todo impedimento, todo príncipe das trevas, toda hoste maligna, toda égide maligna, está maietada, marrada, jogada no chão, expulsa de nossas vidas, em o nome de Jesus. Somente Ele, o doce, o consolador, o sopro, a brisa suave das narinas de Deus, o Espírito que é santo, tem liberdade para passear, tocar, manifestar, revelar a glória de Deus neste lugar. Deus, toda enfermidade, toda dor, todo incômodo, incontinência,
toda perturbação saia agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja liberto de todo o cativeiro, de toda amarra, de toda algema, de toda corrente, de toda cerca, de toda muralha, em nome de Jesus. E todo aquele que crê nesta palavra e concorda, diga amém. 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 Glórias a Deus. Perceberam como o pastor está fininho? Há males que vêm para bem. Já estou começando a ter um relacionamento diferenciado com esta pedra. Acho que estamos nos entendendo. Ela me cutuca e eu emagreço. Quantos querem uma pedrinha dessa? Enquanto ela estiver aqui, ela está me fazendo um bem. Apesar da dor, ela está me fazendo ter mais tempo para meditar. Estou mais na horizontal. E perdido alguns quilinhos que estava querendo fazê-lo há algum tempo, sem precisar tomar bomba. Isso é uma bênção. Perceba então que até a tribulação é vitória para a gente. Estamos bem, irmãos? Alguns perguntaram, pastor, é sacrifício para o senhor estar ali pregando? Eu falei, não, sacrifício é não estar pregando. Porque esse é o meu lugar. Eu nasci para ministrar. Então onde tem um púlpito eu sinto prazer. Amém, queridos? Mas hoje eu vim falar de algo polêmico, difícil, delicado. Eu vim falar de morte. E quando a gente toca nesta palavra, geralmente nos traz temores. Falou em morte, a gente pensa em ponto final, em despedida, em perda. Quando a gente fala em morte, a gente pensa em alguém que a gente não vai ver mais, que a gente não vai ouvir mais. Quando a gente fala de morte, a gente fala de algo que, por essência, nós não fomos preparados para ela. Por isso, os animais aceitam bem a morte, mas o homem não. O homem chora, ele foge, ele luta. E às vezes você encontra uma pessoa em estado terminal no hospital, já de idade avançada, e ela está ali, não me deixe morrer. Porque quando Deus fez o homem, lá no Éden, Ele fez o homem para ser eterno. Na estrutura, na planta básica do projeto original de Deus para o homem, foi para que ele fosse eterno. Mas aí entrou o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Por isso, por todos termos nascido deste primeiro Adão, a Bíblia diz que o pecado passou a todos. E por isso, um dia, se Jesus não voltar até lá, passaremos por esse ponto, não final, mas essa vírgula na nossa vida, chamada morte. E a Bíblia está recheada de velórios. A Bíblia está cheia de cultos fúnebres. A bem da verdade, o próprio Cristo, quando esteve aqui entre nós, Ele passou por alguns momentos de perda. Ele não evitou a morte de todos. Ele interveio em alguns casos isolados. Seu primo, por exemplo, uma pessoa querida, morreu enquanto o seu ministério estava a todo vapor. Ou seja, Jesus também sofreu golpes da morte, no sentido de sentir a dor daquele que foi embora, a saudade. E Jesus muitas vezes fala da morte, mas também existem muitos tipos de morte, irmãos. Não só a morte física, e eu quero aqui introduzir você inicialmente num raciocínio a respeito dos tipos de morte que muitos estão passando, estão vivendo hoje, e que ocasionam uma dor, um sofrimento terrível.
que não é a morte que está descrita nesta parábola, mas são mortes que estão postas diante de nós. Eu anotei algumas, a primeira delas é a morte moral. Pessoas estão mortas moralmente quando enterram seus valores, sua dignidade, entregam seu brilho e enterram e perdem aquilo que é mais importante para o homem nessa terra, que é a sua estrutura moral, a sua estrutura ética. Tem pessoas que o nome delas fede, tem fedor de defunto. Quando você ouve falar aquele nome, você se lembra de pornografia, de falcatrua, de roubo, de prevaricação, de lascívia. Alguns nomes estão aí na mídia. Quando a gente ouve, você pensa, isso tá podre, isso não tem moral, isso perdeu completamente a sua dignidade, é um cara de pau, como é que isso tem coragem de falar em valores éticos? Isso está podre. E realmente tem muita gente que morreu moralmente, ainda que o corpo esteja são, ainda que às vezes seja religioso, mas a sua moral foi enterrada. Isso é um prejuízo tremendo para a vida do homem. Um outro tipo de morte que eu anotei é a morte afetiva. Mortos afetivos são aqueles que enterraram vivos os seus corações. Passaram por um dissabor, passaram por um momento de perda, de frustração, de traição, e colocaram o coração ainda pulsando, ainda com alguns sentimentos debaixo de 7 palmos, não de terra, mas de mágoa, de rancor, de fúria, de cólera. São pessoas que você olha para elas, estão normais, mas não conseguem mais abrir os seus corações para amar, desconfiam de todos. E essas pessoas têm um princípio, é de que sempre elas acham que qualquer pessoa que se aproxima delas vai fazer com elas o que aquele ou que aquela outra fez no passado. Então são pessoas que a gente diz que tem um pé atrás. São pessoas difíceis de convívio, porque você está sempre tendo que provar que não quer o mal dela. E quando você vacila numa coisa pequenininha, você já pega esta pessoa de biquinho com você, com raiva de você, porque acha que você quer prejudicá-la, que você quer pisar nela, que você não gosta dela, que você vai traí-la, que você vai abandoná-la. São pessoas que de alguma forma abriram uma cova na sua vida afetiva, pegaram o coração e falaram, não, eu não vou amar mais, porque amar dói. Amar dói. Colocaram o coração ali e tamparam. Pessoas que foram molestadas na infância, pessoas que foram abandonadas pelos pais, algumas delas não conseguem lidar com essa dor, e para sobreviver, sem sentir uma dor angustiante da perda, pegam o coração e enterram. Porque às vezes, querido, a morte em si é uma grande fuga da dor. Quando uma pessoa comete o suicídio, na verdade ela não queria morrer, porque ninguém quer morrer, mas ela não vê uma outra alternativa para fugir daquela dor. Sabe, é como quando você está sentindo uma grande dor e alguém diz assim, eu tenho um Anador. Aí você fala, não serve. Eu tenho uma Neusaldina. Você fala, não serve. Eu tenho um Buscopan. Não sei, eu estou experiente nisso, você reparou? Experiência. Tem um Tilex, não serve. Tem um Paco, não serve. Tem uma morfina, bom, a morfina. Mas a morfina faz mal, me dá, porque eu não estou aguentando de dor. Naquele momento a pessoa sabe que aquele medicamento vai produzir um efeito colateral, que vai ferir o estômago, vai criar algum problema no fígado, no pâncreas e mais assim por diante. Mas naquele momento da dor, a pessoa vê aquele medicamento como a única fonte de alívio. E o suicídio, às vezes afetivo, acontece por isso. Você acha uma pessoa amarga, você é amarga. Você já nasceu igual um limão. Não. Às vezes era uma pessoa dócil na infância,
mas sofreu uma perda tão grande, que doeu tanto, e uma dor que não cessava, uma dor constante, que essa pessoa só teve uma alternativa: ou eu vivo sofrendo pela perda, ou eu mato esse sentimento. E a pessoa então se torna fria, se torna uma pessoa insensível, porque precisou exercer essa característica para sobreviver. Mas infelizmente também não é assim que Deus nos quer. Deus nos fez pessoas emotivas, capazes de amar e de sofrer. E o amor e o sofrimento são duas partes de uma mesma adaga. Porque quando não há perda, não há ganho. Se não tem luz, não tem treva. Se não tem frio, não tem calor. E às vezes você ama mais quando você perde. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas não é porque você perdeu, porque você sofreu, que você deve sepultar a sua afetividade. Tem um adágio popular que diz que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. É isso? De salsicha, sei lá. Cachorro quente, sei lá. Tá aí. Gato escaldado tem medo de água fria. Essa ficou um pouco melhor. Mas o que é isso? A pessoa recebeu um tranco numa área e ela generaliza. Ei, querido, escute. Escute isso. Tem gente que te ama. Tem gente orando por você. Tem gente orando por você. Você talvez nem saiba, mas tem gente com o joelho dobrado orando por você. Querendo o seu bem, querendo o seu bem-estar. Mas talvez você não consiga enxergar essas pessoas, porque o seu filtro afetivo está muito sujo das dores do passado. Tem pessoas que sobrevivem entre nós, mas são mortos afetivos. Escute. Pessoas que têm dificuldades com homens, com mulheres, com parentes na infância, principalmente com a figura paterna, que infelizmente no século 21 tem sido a figura mais omissa na responsabilidade da criação dos filhos. Crianças com problemas de ausência paterna, e não digo ausência apenas por morte ou por morar longe, às vezes é ausência dentro de casa, por omissão de carinho. Esses jovens crescem, se convertem ao Evangelho e têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai, porque transferem, espelham esse sentimento para a figura de um Deus que é santo, poderoso, glorioso e bom. Não tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque tem morte afetiva no coração. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus Cristo, Ele é o mestre da ressurreição. Você crê nisso? Diga amém. Um outro tipo de morte que eu anotei também, é uma morte talvez a mais perigosa, silenciosa, oculta, é a morte espiritual. Uau! É a morte do religioso, do homem Bíblia, do jovem que conhece versos, que fala glória a Deus e aleluia, transita no meio da igreja, ele tem traquejos gospel, ele fala como um crente, ele age e anda como um crente publicamente. Como o próprio Jesus, se não me engano, em Mateus falou, registrou com os hipócritas que diziam, com os lábios honravam a Ele, mas com seus corações se afastavam deles. Ou seja, são pessoas enfermas na alma, que guardam as 7 chaves, esse defunto, esse morto, que está ali na parte espiritual. Então convive bem, uma pessoa às vezes carismática, sociável, ninguém sabe, ninguém consegue discernir com facilidade uma pessoa espiritual de uma pessoa não espiritual, a não ser que haja alguma revelação ou alguma falha, algum gesto, ato público que venha expor esta falha, essa enfermidade. Do contrário, irmãos, estamos na igreja, somos todo mundo anjo. Quando eu me converti, eu achei que todos na igreja eram anjos. Eu era o único demônio.
E eu falava, eu não mereço estar aqui. Eu olhava para as pessoas, aleluia, te louvo. Eu falava, Jesus, eu sou um endemoniado no meio desses santinhos. Porque é assim que a gente imagina na caminhada espiritual. Depois a gente percebe, queridos, que a gente se converte e o traquejo vem naturalmente, mas a espiritualidade depende de uma vida de jejum, oração e meditação da palavra. O traquejo vem naturalmente. Você convive com uma pessoa que fala gíria e daqui a pouco você está falando gíria. Você convive numa igreja pentecostal, daí a pouco tu está falando glória a Deus e aleluia mais rápido. Agora, a vida espiritual não se resume ao que os homens veem. Muito pelo contrário, a vida espiritual, só Jesus tem uma lupa por sobre cada um de nós, e Ele vê, Ele sabe, Ele conhece, Ele discerne, Ele estabelece, Ele mede, Ele mensura, e Ele vai julgar. Então escute, talvez você esteja aqui hoje absolutamente morto espiritualmente. Já não ora mais. Reza. Amém. A pessoa se alimenta, amém. Seu pai, tu sabes, amém, Jesus. Meditação na palavra eu não vou nem falar, porque a Bíblia, do jeito que sai do domingo, ela fica fechada até o próximo culto. Se for no carro, tá lá, ó, enfiadinha naquele buraquinho que tem ali do lado do carona. Ou pior, tomando sol, lá atrás, no vidro de trás, naquela paradinha de cima. E ali ela fica envelhecendo, e ela envelhecer publicamente é bom, porque parece que está sendo manuseada. Mas na verdade ela é virgem. Ela está ali sendo manuseada pelo vento, e não pelos dedos do Filho de Deus que a possui. Talvez você chegue em casa, querido, e a sua vida muda completamente da forma como você age aqui, nos portões dessa igreja, ou do lugar onde você frequenta. Talvez aqui você tenha um discurso, uma imagem, uma forma de agir, de vestir, de falar. Mas quando chega em casa, você literalmente passa por uma transformação, uma mutação maligna espiritual. E você se torna um endemoniado gadareno dentro de casa. Já vai para a televisão, liga, põe na maior lixeira que tiver. Qual o pior? Qual é o pior? Seria qual, Senhor? Qual é o pior de todos? Vai lá e coloca. Aquele que tem mais prostituição, lascívia, homossexualismo, tudo que é podre, roubalheira, traição. Tem uma novelinha agora, irmão. Na minha época, quando você falava que o cara estava sendo traído, a gente usava um nome chamado Ricardo. Ricardo Grandão, Ricardão. Mudou esse nome. Agora acho que é Leandro. Leandro. O cara começou a novela mandando pau em 3. Mãe, filha e amiga. Cuidado com o Leandro. O maior sucesso de audiência. Você sabe quem está assistindo aquilo ali? Crente defunto espiritual. Está se alimentando de fezes. Está comendo lixo, carniça, urubu gospel. Para tudo, para mim ver o Leandrão. O que estamos fazendo aqui hoje, querido? Se não sendo exortados pelo Espírito de Deus, que diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, porque a noiva está vindo, a hora está chegando. Sinto o cheiro do perfume do noivo, que se aproxima da igreja, para ataviá-la em seus braços, e levá-la para Jerusalém, para as bodas. Porque onde habita o pecado, a graça de Deus está pronta a aparecer. E no final dos tempos, a Bíblia diz que o amor se esfriaria. E o diabo tentaria levar não os dele, mas os salvos. Morte espiritual, transparente.
oculta, porém perigosa. Quero lhe dizer, querido, que existe um homem que conhece bem os segredos da ressurreição. E ele pode fazer o morto reviver. Ele chama à existência aquilo que não existe, como se nunca houvesse impedimentos para existir. Ele é Jesus. Ele está aqui. Você crê nisso? E por último, a outra morte que eu pensei e refleti ali com Deus para fazer essa introdução é a morte financeira. Essa aqui, ela começa a feder daí uns dias, uns meses. Alguns conseguem suportar, ficam anos podres. Está mortinhos financeiramente, mas ninguém vê. Porque continua usando a camisa da marca, continua andando no carro da marca, continua visitando restaurantes, continua vivendo, ninguém vê, mas o saldo bancário é um zumbi. É uma tonelada, é um hipopótamo morto na beirada do Nilo, uma tonelada de carniça. E a gente vai botando um perfuminho ali, vai vivendo. Ninguém percebe. Não demonstra que está podre financeiramente, vai caminhando, e vai andando, e a vida vai degringolando, e não consegue pagar o que deve, e continua comprando, sem ter como pagar. Sabe uma matéria no jornal hoje? Que os juros de cartão do Brasil é o maior do mundo. Na América do Sul, a diferença é um negócio gritante. No Brasil é mais de 200% ao mês. Enquanto que na Argentina acho que é 40%. Olha que coisa louca, irmão. Ou seja, você pega R$1.000 hoje e vai para o rotativo pagando aquela beiradinha, não tem? Você não tinha dinheiro, tinha 100. Preciso de 1.000, pegou 1.000, paga 100 no rotativo. Estou chutando aqui. Quando foi em dezembro, você deveria 1.000. Agora você deve 3.000. 1.000 já devia, mais 200% de juro. E querido, escute, está bombando o negócio de cartão de crédito. Sabe que lá na lista tem um monte de crente. Ah, se eu tivesse acesso a essa lista. Fulano de tal. Porque cartão de crédito, querido, escute, o dinheiro não é seu. E junto com o cartão de crédito tem também o tal do cheque, que na verdade deveria ser cheque do inferno. Porque você tocou, o maligno te pegou. Juros assim. E aí o cara, perguntou, mas por que? Se lá na Argentina, no Chile e tal, é bem menor. Muitos tributos, muitos impostos. Não, no fundo é porque estão usando. A primeira lei do comércio é a lei da oferta e da procura. É a única que tem valor. Se tem gente gastando, eu vou diminuir porque não é assim que a gente faz. Eu posso vender mais caro porque eu vou vender mais barato. Então tem muita gente que está aqui nesta noite, e se pudéssemos aqui plotar o saldo desta pessoa negativo, algumas pessoas iam ter dificuldade até de cumprimentar. Iam botar a mão no bolso na hora, falar, passo perto desse cara, não, esse é ladrão. Isso está pronto para roubar um banco, porque só um banco tem dinheiro para pagar a dívida dele. Ei, meu irmão, isso é morte financeira. Mas eu conheço um Deus que é o dono do ouro e da prata. E quando esse Deus diz na sua palavra que você o honra, Ele abre as janelas dos céus e derrama sem medida sobre a tua vida. E esse Deus do Velho Testamento, do Novo e do próximo que virá, está aqui nessa noite. Você crê nisso, querido? Mas, você entendeu até aqui? Diga amém. Mas, Jesus, quando falou da semente, do grão de trigo, que precisa morrer para dar fruto, não estava falando desse tipo de morte. Creio eu, tenho certeza, pelo conhecimento que tenho da palavra de Deus,
pelo endosso que encontro nas cartas paulinas, que Deus, falando desse grão que precisa morrer, estava falando da morte da velha natureza, da velha criatura, ou, como diria, a morte do meu eu. O meu eu precisa morrer para dar frutos. Estamos no ano do crescimento, amém? Esse é o tema que o Senhor ministrou no nosso coração e estaremos caminhando nessa direção, amém? Quantos querem crescer esse ano? Levante sua mão direita e diga: Senhor, ajuda-me a crescer neste ano de 2014. Diga: eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, abundância de Deus, em nome de Jesus. Você quer crescer? A Bíblia diz que tem uma semente que caiu e deu a 100 por 1. Pergunto eu a você, querido, esta semente, independente de que área seja, que caiu, para ela se tornar uma árvore, ela teve que passar pela morte. A semente precisa morrer, secar, quebrar a casca que a envolve. A semente precisa ser inutilizada, ressequida pelo tempo, porque a semente viva não brota. Somente a semente seca, a semente morta, se enterram, se plantam nas covas, sementes mortas e não sementes vivas, sementes verdes, sementes maduras. Não, você pega ela no fogo, ela vai apodrecer e ela vai morrer, e somente depois que ela morre, ela dá frutos. Você está entendendo isso? Diga amém. Então Jesus, quando ele estava falando da semente, ele estava falando desta semente, do meu eu, a minha velha natureza. Por quê? Porque este eu posso matá-lo voluntariamente, independente de qualquer circunstância. Eu não dependo de ninguém para matar o meu eu, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a minha vaidade, os meus desejos desenfreados, a minha cobiça, tudo que está ligado a esta velha criatura, esta velha natureza, que o apóstolo Paulo diz que nós deixamos para trás quando aceitamos o desafio de sermos servos de Cristo. O problema é que muitos vêm para a igreja, vêm para Cristo, se aproximam da graça de Deus, têm até experiências com milagres, mas continuam vivos. O eu velho, a natureza pecaminosa, os desejos carnais ainda estão muito fortes. E enquanto esta semente não morrer, não nasce uma árvore, uma videira frutífera. Então escuta, meu irmão, o que tem que mudar não é o sistema de governo. O que tem que mudar não é o sistema municipal. O que tem que mudar não é o sistema financeiro do país. O que tem que mudar não são as leis que regem o trabalho do Brasil. O que tem que mudar sou eu. Eu é que preciso matar a velha natureza. Esta semente de trigo é o meu eu. Não é tirar a minha vida, é matar o meu eu. Quando Jesus disse para aquele jovem: vai lá, vende tudo o que você tem, me segue, ele ficou triste. Por quê? Porque aquele jovem tinha o seu coração nas riquezas que possuía. Ou seja, ele fazia tudo o que era certo. Ele mesmo disse para Jesus: eu tenho observado a lei desde a minha infância, sou crente. E Jesus percebeu que havia uma ligação deste menino muito forte, quase que idólatra, com a riqueza. E Jesus então olha aquele homem, o ama, e diz para ele: vende tudo, dá aos pobres. Não é para mim, não é para a igreja, não é para o pastor, não é para o papa, não é para o padre, não. Entrega para quem você quiser, mas se liberta disso, porque isso está te prendendo. Isso ainda está vivo, isso está pulsando dentro de você. E para você herdar o reino de Deus, a vida eterna, você precisa estar morto, porque aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde, que mata voluntariamente o seu eu, por amor ao evangelho, esse recebe a vida eterna. Falou com ele: vende, meu filho,
O que ele fez? Se entristeceu e deixou de seguir a Jesus. Quem sabe esse moço poderia ser hoje narrado aqui como um discípulo de Cristo. Mas havia uma parte da semente desse eu que estava viva. E Jesus falou: para me seguir tem que matar o eu inteirinho. Porque a porta do céu é fininha, irmão. É mais fácil entrar um camelo no buraco da funda de uma agulha, onde passavam as mercadorias por debaixo da muralha, do que uma pessoa presa, aprisionada, enamorada do mundo, das riquezas de Mamon entrar nos céus. Por quê? Porque enquanto a vida na semente, ela não pode se multiplicar. Então diga: o eu tem que morrer. Diga: o eu tem que morrer. Diga assim: o meu eu precisa morrer. Quando ele morrer, ele vai frutificar. Amém. Amém. Fala para 2 ou 3, você precisa morrer. Fala para ele: morre logo. É o seu eu. Tem gente que reclama que o seu relacionamento com Deus não vai bem e fala: a culpa é do marido, da esposa, do filho, do patrão. O seu relacionamento com Deus só depende de você. Você é a semente de trigo. Se você morrer, você se torna um carvalho de justiça. Está entendendo isso? Diga amém. Porque eu preciso morrer. Segundo a parábola, eu preciso morrer para não ficar só. Isso é interessante. É o que está escrito aí que a gente leu, né? O grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. O que significa isso? Que quanto mais o meu eu é mortificado, mais fácil é o meu relacionamento com os outros. Isso é um fato. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com seus pares, com seus semelhantes, são pessoas cujo eu é forte. Pessoas vaidosas, cheias de razão, prepotentes, conhecedoras do bem e do mal, pessoas que não gostam de errar, pessoas que cumprem horário, pessoas religiosas, sabe, pessoas que são certinhas, porque não gostam de passar pelo dissabor do erro. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro. Irmão, escute, o mais importante não é o que Marta faz na cozinha, mas é o que Jesus faz com Maria na sala. Tem um monte de gente com o eu tão fortalecido que não consegue estabelecer amizade. Repara isso, pode reparar, irmão. Dá uma olhada para dentro de você essa noite, se você tem dificuldade de relacionamento, e perceba se você não está cheio de razão. Pessoa cheia de razão. A semente está bombando. Aí Deus te chamou aqui para te dizer hoje: mata essa semente, filho, que tu vai ver como é fácil se relacionar com os filhos de Deus. Pastor, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando não. Pastor, pelo amor de Deus, só tem demoniado, traidor, traíra, tudo com faca querendo me furar. Todo mundo me vigia, todo mundo me critica, todo mundo fala mal de mim. Ah, pastor, eu não aguento. É um solitário no meio da multidão. Pode reparar, o eu dele é uma semente graúda. Tem que morrer essa semente. Mas eu tenho a razão. Mate esta razão, meu amado. A Bíblia, querida, está cheia de relacionamento que deve ser aplicado entre os irmãos. Nossa, meu relacionamento com Deus está tranquilaço. Eu e Deus, ó, assim, casca e árvore. Mas os irmãos, não, pelo amor de Deus, pastor, me deixa aqui. Ouviu isso? Me deixa quieto. Vamos lá, não quero me relacionar, eu tenho dificuldade de fazer amigos. Mentira! Isso é o ego que está pulsando vaidade. Isso é o coração cheio de razão. É aquela pessoa
que tem uma saúde emocional, ela domina os seus sentimentos. Isso é chorão, isso é explosivo, isso é tímido, eu não. Eu sou a perfeição. E aí, naturalmente, ninguém é como você. Aí todo mundo para você é pelinha, problema, é chatinho. Não é isso? A Bíblia diz, querido, que se esta sementinha do teu ego não morrer, tu vai terminar o seu dia solitário. Porque grão que não morre não germina, mas o grão que se enterra voluntariamente, se joga debaixo da terra da submissão e da obediência à palavra de Deus, deixa sepultar essa vaidade, esse egoísmo, essa carne que milita, que deseja, que quer, que cobiça, invejosa. Deixa Deus colocar ela hoje debaixo da terra, dos cabelos dos seus pés, e você vai ver, meu irmão, que relacionamento é fácil. Toda vez que alguém chega para mim e fala: pastor, estou com dificuldade de relacionamento, eu falo: vai orar. E a pessoa acha que se vai orar é desculpa de crente peidorreiro. Sabe? Não sabe o que vai fazer? Vai orar. Não! Vai orar, filho, filha. Porque o problema não é a pessoa. O problema é você. Morre, infeliz. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não queremos nenhum tipo de assassinato aqui na igreja, a não ser uma carneficina da velha natureza. Irmão, nem o Carandiru vai ser tão terrível quanto a chacina que o Espírito Santo vai fazer aqui hoje com a velha criatura, com a velha natureza, que pulsa, que quer, que deseja, que só pensa nela, que quer encher o seu ventre, que só quer usar Jesus para os seus deleites. Essa velha vai morrer. Fala para 2 ou 3 aí, mata a velha. Velha natureza. Faz cara de assassino. Vou pegar esse eu hoje. Esse eu tá muito para frente. Vou passar o cerol nele hoje. Hoje eu vou enterrar o meu eu. Se o batistério não enterrou a aura do Espírito, a graça e a Shekinah de Deus vão enterrar hoje em nome de Jesus. Amém? Diga: eu tenho que morrer. Diga: eu tenho que morrer. Fala para 2 ou 3, mata logo. Ei, irmão, como é bom que os irmãos vivam, hein? Existe união sem aproximação? Tem gente que quer viver assim. Estou unido contigo, irmão. Aquela fé, hein? Uma telepatia, irmão. Ou senão, eu estou unido com você, irmão. Ei, irmão, cuidado. A barba de Arão é molhada e encharcada do azeite do céu quando os irmãos vivem em união, irmão. Desce pela orla e espalha pela igreja. Está com dificuldade de relacionamento? Mato eu. Sementinha de trigo infeliz que não morre. Mas hoje está decretada. Hoje nós vamos aqui dar pena de morte para a sementinha de trigo. Esse eu hoje vai morrer em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Diga: o eu tem que morrer. Diga: o eu tem que morrer para não ficar só. O eu tem que morrer. Tem que abrir mão do que foi para ser transformado.
Enquanto a semente vive, não tem transformação. Sim ou não? Pega uma semente de milho e coloca ela, embalsama ela. Passa 20 anos. O que você vai encontrar? Semente de milho. Pega essa mesma semente de milho, coloca debaixo da terra. Passa um ano. Você vai ver quantas espigas nasceram ao seu redor. Você está entendendo isso, querido? Enquanto eu vivo, não tem transformação. Escute. Enquanto a lagarta está viva, caminhando pelos galhos das plantas, borboleta não aparece. Está entendendo? Quer ver a borboleta? Mata a lagarta. Enclausura ela. Deixa ela secar. Porque é de dentro dessa semente seca que Deus vai fazer brotar uma grande borboleta colorida. Você está entendendo isso, irmão? E aí eu vejo o seguinte, as pessoas chegam e falam, pastor, queria saber o meu chamado. O que Deus tem para mim? Ou seja, ele quer saber a cor das suas asas quando ele se tornar borboleta. Mas está conversando comigo como lagarta. Aí eu olho e falo, morre. Porque só conhece a boa, perfeita e agradável vontade do Pai quem já morreu. Preste atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Você quer conhecer o seu futuro, o seu chamado, o seu propósito ministerial? Morre. Morre. Mata essa velha natureza cheia de hipocrisia, cheia de não me toques e milindres, cheia de dedinho. É um monte de sementinha boiola. Não toque em mim, não. Que é isso? Mata essa semente. Porque vai nascer de você, querido, um carvalho de justiça, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Preste atenção no que eu estou te dizendo, meu amado. Preste atenção, enquanto a semente está viva, não tem metamorfose. E por isso é que tem um monte de gente que luta com toda... Sabe, imagina você pegar uma semente de jaca, um pouquinho maior. E o cara está ali... Vira uma fruta, vira. Me converti, pastor, era uma semente de jaca. E agora? Continuo sendo. Quero mudar para uma jaca, pastor. Eu estou aqui orando, pastor. Aqui botei a mão por sobre essa semente. Falei, vai. Eu estou percebendo que o meu irmão está ali já, uns brotinhos. O outro irmão ali já está começando a dar uma florada. E eu estou aqui como semente, pastor. Eu não mudo, pastor. O que eu faço? Vou botar fertilizante nessa semente. Eu vou botar água, vou inundá-la de água, vou botar água filtrada, vou botar água com gás. Vou tratar ela pão de ló, vou botar uma luz infravermelho sobre ela, vou botar um disco tocando uma sinfonia para ela. Pastor, essa semente não muda, ela não vai mudar nunca enquanto ela estiver viva. Enterra ela debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo dele ele vai te exaltar, querido. Mas o problema é que a pessoa ela quer mudar sem matar a velha. Ela, na verdade, ela quer ser um... Como é que chama aquele filme? Que tem o Wolverine? X-Men. Crentes X-Men. O que é o crente X-Men? Ele parece um humano, mas de repente, plim! Ele parece um humano, de repente, plim! Parece um rabo. Porque na verdade ele é a velha criatura com algumas nuances da nova, um mutante. Eu tenho medo desse crente. Eu tenho medo, irmão. Porque você não sabe se ele é crente ou se não é. Porque ele tem as características dos dois. Você já imaginou, querido? Uma borboleta com aquelas asas lindas. E aquele corpo gordo de uma lagarta verde enorme voando pela terra. Você fala, o que é isso, o demônio? Porque não dá para ser borboleta e lagarta ao mesmo tempo, irmão. Mata essa lagarta, essa sassurana, essa queima pedra, essa cospe fogo.
Mata isso. Tem crente assim e está querendo voar. Tinha um filminho chamado Vida de Inseto. Você lembrou, né? Eu achava lindo aquilo. Os amiguinhos carregando ela, porque ela ficou no meio do caminho. Ela era uma lagarta, mas tinha asinha de borboleta. Eu não conseguia voar. É por isso que não está voando você, meu irmão. Tu é um mutante. Escute. Esqueci o nome daquela borboletinha. Você precisa mudar, irmão. E para mudar tem que morrer a velha. Sabe, existem algumas coisas na nossa vida espiritual que a gente coloca para dentro como uma verdade absoluta. Tipo aquela, né, cara? Mas Paulo falou que as duas vivem juntas ali, né? Uma lutando contra a outra. Então isso é normal. Não, isso não é normal não, irmão. O normal é você escravizar, matar. Você quer ler comigo? Abre aí. Colossenses capítulo 3. Você vai ver o que é que Paulo está falando sobre a velha natureza. Você estava em João, avança aí, lá no finzinho. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 3, 5. Verso 5. Colossenses 3, 5. Na minha versão está escrito assim. Leia aí comigo. Na minha está assim. Fazei, pois, esconder a velha natureza. É isso? Fazei, pois, enfraquecer a vossa natureza. Não é isso não? Está diferente na sua Bíblia? Na sua Bíblia está fazendo aqui. Fazei, pois. Todos está escrito morrer. Escute. Escravizar. Morrer. Subjugar. Matar. Irmão, a velha natureza não foi feita para conviver em harmonia com a nova criatura nascida da água e do Espírito. Para de achar que é normal ser crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Para de conviver com essa verdade mascarada pelo diabo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. A velha morreu, passou, ficou para trás. Mas tem gente que quer viver como Wolverine. Parte Deus, parte mundo. Não. O apóstolo Paulo diz: fazei morrer. O nosso esforço não é para que haja um convívio harmonioso. O nosso esforço é para sepultar, matar, subjugar, executar mesmo. Você está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, eu quero crescer, morrendo a cada dia um pouco mais para as coisas dessa terra. Ah, pastor, então eu não posso mais ir na praia, eu não posso mais ir numa festa. Não é isso, querido. Não é isso. Está aí escrito no texto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é o quê? Está falando aí. Na minha versão diz, Colossenses 3,5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, promíscua, desejos perversos ou malignos, avareza, que é como uma idolatria ao dinheiro. Por essas coisas é que vem a misericórdia de Deus. É isso? Não. Oh, mas me ensinaram, pastor, que Deus ama os pecadores. Pastor, Deus ama quem peca. Não. Na minha versão está escrita:
que sobre estas coisas venha ira, o juízo de Deus. Sabe por quê, irmão? Uma coisa é o pecador neófito, é o pecador que não conhece a verdade. Deus ama o ignorante, Deus ama o descompensado no Evangelho, Deus ama o inculto da religião. Agora, aquele que se diz religioso e peca, meu irmão, você acha que Deus vai aliviar contigo por que razão? Ei, ira não é do diabo não, é de Deus. Fazei, pois, morrer isso, meu irmão, porque senão vem sobre ti a ira de Deus. Meu pastor, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Mas o final do verso diz: mas o espírito está. Ela pode ser fraca, irmão. Ela pode ser decadente. Ela pode querer o trambique, a lascívia, a prostituição, ela pode querer o que ela quiser, mas o meu espírito está pronto, porque ela morreu. Você está entendendo isso? Diga amém. Diga: não há desculpas para quem conhece a verdade. Diga: o eu tem que morrer. Fala para 2 ou 3 aí: mata ele hoje. E por último, para encerrar, o eu tem que morrer para que eu possa descansar. Essa foi uma revelação que Deus me deu, que eu pirei. Falei: é de Deus. Porque a Bíblia é cheia de passagens que nos ensinam, nos instruem a não andarmos preocupados ou ansiosos, sim ou não? Aí eu te pergunto: você acha que a humanidade, com a chegada da tecnologia, com a chegada das benfeitorias, ela tem se tornado menos ou mais ansiosa? Bem mais ansiosa, sim ou não? E a Bíblia diz que a ansiedade, ela abate o coração do homem. Preste atenção. Depois que a semente é enterrada, não tem mais luz, não tem mais som, não tem mais tempo, não tem sol, não tem de dia, não tem de noite. Ela literalmente, ela descansa. E o agricultor, quando ele lança essa semente, a Bíblia diz que quando o agricultor lança essa semente, vem o sol, vem a lua, ou seja, ele dorme um dia, dorme outro, e ele não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Ele só tem a expectativa de que aquilo vai brotar, sim ou não? Então preste atenção. Quando essa nova criatura está viva, ela é ansiosa. Porque ela é preocupada, ela desconfia de tudo, ela tem medo do futuro, ela tem medo de perder a oportunidade, ela tem medo de se jogar em algumas oportunidades. A velha criatura, esse homem cheio de pecado, cheio de ranço, cheio de medos, temores, cheio de fúria, cheio de raiva, cheio de desconfiança, ele é ansioso por natureza. Mas quando eu mato esta semente, quando ela é enterrada, querido, acaba a ansiedade, porque agora não depende da semente, depende de Deus. E isso eu vejo um problema meu e seu. A gente se diz confiantes em Deus, e a Bíblia diz, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu cuidado ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, amém? Então é legal, vem a mim, me entrega o seu fardo aqui, eu vou cuidar disso daí, meu jugo é suave, fica tranquilo, eu vou te aliviar, eu vou te ajustar. Aí a gente acha que isso é o suficiente, mas escute, se a velha natureza não morrer, ela fica ali do lado. Ó, já passou 3 dias, ó, passou 4 dias, ó, não voltou, não saiu, não veio, você não foi chamado, você não foi escolhido, seu nome não está lá. Ó, e aí você fica, porque está viva a semente. Quando eu mato essa semente de homem velho,
Eu passo a caminhar, não pelo que eu vejo, ouço ou sinto. Ou seja, não ando por vistas, mas eu ando pela minha fé. E quando eu ando pela minha fé, eu estou no tempo de Deus. Quando eu estou no tempo de Deus, eu sei que Deus não se atrasa e nem adianta o ponteiro. Ele chega na hora certa. Querido, você põe uma semente de jaca e uma semente, sei lá, de pimenta, que eu gosto de plantar pimenta. Você põe uma semente de pimenta em 15 dias, tem um brotinho. Você põe uma semente de jaca, 1 ano depois, ela está saindo broto. Agora escute, a semente está lá embaixo, ela está preocupada com alguma coisa? Ah, não. E quem está olhando por cima da terra, tem como se preocupar? Tem como fazer alguma coisa? Tem como você filmar a semente lá dentro? Não tem, querido, então escute. Quando você enterra o seu eu, quando você mortifica a velha criatura, você aprende a lei do descanso. Quem você diz está na mão de Deus. O que eu tinha que fazer, já fiz, é enterrar a semente do eu. A velha criatura está enterrada. Agora a nova criatura não vive mais pelo cronos dessa terra. A nova criatura vive pelo kairós de Deus. Você está entendendo isso? Você se lembra daquela musiquinha de Fernandinho? Gálatas 2:20, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri. Eu sou um defunto. Que maravilha! Agora não vivo mais eu. Eu vivo pelo relógio de Deus. Eu vivo no tempo de Deus. Eu vivo na hora de Deus, na vontade de Deus. E Deus não se atrasa. Deus chega na hora certa. Então eu estou descansando, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu estou no meu tempo, eu fico ansioso. E escute, tem gente que fica colocando prazo para milagre. Falei com Deus. Se não for até o fim do mês, não quero mais. Que isso, cara? Parece um fornecedor de biscoito que você ligou para a loja e falou: não tem agora não. Se não entregar até amanhã, eu não quero mais o biscoito. E aí você vê um Deus do lado de lá mexendo céus e terra, porque senão você não vai querer mais. Ah, grãozinho de trigo sem vergonha. Você precisa ser enterrado vivo. Por que vivo, pastor? Porque a Bíblia diz que o sacrifício que Deus quer é vivo, voluntário. É você se apresentando, dizendo assim: me enterra, Deus. Me enterra, me coloca debaixo de 7 palmos da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Eu quero estar debaixo da tua mão, estar debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas. O meu lugar é debaixo. É debaixo do Senhor, escondido, enterrado, porque é ali que eu vou dar fruto a 100 por 1. Está entendendo isso? Diga amém. Está entendendo isso? Diga amém. Então, para a gente encerrar, eu quero ler Marcos capítulo 4, verso 28. Perdão, Romanos 6, 21. Romanos 6, 21, perdão. Romanos 6, 21. Só voltar onde você estava aí. Romanos 6, 21 diz a minha versão: naquele tempo, ou seja, no tempo do mundo, Paulo está falando para os seus discípulos. Naquele tempo, que resultados vocês escolhiam? Ele mesmo responde: vocês escolhiam as coisas que agora vocês têm vergonha, porque o fim daquelas coisas é a morte. No verso 22 ele diz: agora, depois da conversão, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção, no passado eu fazia o que queria, e qual era o resultado? Vergonha.
cachorro lambendo a boca, essas coisas. Mas agora eu estou liberto disso, por quê? Porque Cristo morreu na cruz e você já está crucificado em Cristo. Então a velha natureza morreu. Então agora o que resta para você é viver em Cristo e a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, isso é maravilhoso saber que em Cristo eu posso enterrar o meu eu e receber uma nova criatura em mim. Ai, pastor, mas eu vou viver um pouco mais para saber. Quem sabe uma hora eu resolvo isso aí. Esse eu meu é muito prazeroso. E é mesmo, hein? Ó, nosso Deus. O grãozinho de trigo é safadinho, irmão. Nossa, ele é sexualmente abusivo. Ele gosta de uma propina. Ele gosta de um negocinho para deixar ele doidão. Ele gosta de uma perna de fora. Ele gosta de uma brincadeira de mau gosto. Ele gosta de fazer piada com os outros. Ele gosta de uma fofoca. O grãozinho de trigo do passado, irmão, que precisa morrer. O bichinho, dá prazer a carne, sim ou não? Dá prazer ou não dá? Dá. Para renunciar a ele, irmão, tem que ser muito macho. Tem que dizer, eu quero renunciar por amor de Cristo. Então tem muita gente negociando com Deus. Não, deixa eu viver um pouquinho mais, deixa esse grãozinho aqui comigo. Vou matar ainda não. Agora que eu arrumei um peguete. Agora eu peguei um peguete. Ô pastor, ô Jesus, ó que homem, que mulher. Pastor, agora que eu entrei num negoção aí que eu vou ganhar um dinheiro fácil. Não, pastor, agora não está na hora ainda não. Estou muito jovem, pastor, pelo amor de Deus, negócio de crente. Não, deixa quando eu estiver velhinho, aposentado, aí eu sairei de Deus. E as pessoas começam a negociar o time com Deus. E guarda a sementinha, coloca ela no clorofórmio, coloca ela ali dentro de uma redoma de vidro para ela não morrer, porque enquanto a semente de trigo não morrer, ela fica só, ela fica sem Deus, ela fica numa multidão de pessoas, mas um solitário. Quantas vezes você chegou em casa, olhou no espelho e falou, não tenho amigo, eu não tenho ninguém, eu estava com um monte de gente agora bebendo, me prostituindo, brincando, farreando, e eu chego em casa, sinto um vazio no meu coração. É porque essa semente de trigo está viva, e a Bíblia garante que enquanto ela está viva, ela está só. Aí você trabalha, ganha dinheiro, investe, compra, vende, e vive atolado em dívida, vive afetivamente magoado, triste, foi traído, foi abandonado, machucou pessoas, tem gente querendo te ameaçar pelo telefone, a vida está um cambalacho só, e você vem na igreja e acha que estando aqui você vai receber uma pílula mágica, que vai entrar e você vai dizer, não, irmão, o que você precisa geneticamente para produzir fruto, já está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. A semente, quando ela morre, ela não muda a sua carga genética, ela se transforma numa outra grande obra de Deus, porém com a mesma genética que um dia vai gerar outras sementes. Amém, querido? Você não vai deixar de ser gente, você não vai deixar de ser humano, você não vai deixar de ter desejos, só que você vai deixar de ser uma semente solitária para ser uma árvore frondosa no jardim de Deus. Conta-se uma história de um fotógrafo cinegrafista que estava filmando aquelas correntezas naqueles rios que chegam nas cataratas do Iguaçu. E de repente ele viu lá um animal morto, talvez um cavalo que vinha sendo trazido, boiando, podre já, pela correnteza lenta do rio. Ele viu que uma águia rodeou aquele cavalo e acabou pousando sobre ele. E a águia, apesar de ser uma caçadora, ela também come carniça. Então aquela águia ali começou a enfiar o seu bico poderoso, as suas garras ali, e foi tirando o nacho de bicho morto, de carne morta, e foi comendo, se deliciando. Enquanto o cavalo estava morto, aquela águia estava se deliciando. E ele foi filmando aquela águia e percebeu que o cavalo já estava boiando, chegando próximo à queda d'água. Ele falou, ela vai sair voando, ela não é boba. E aquela águia de vez em quando levantava o bico, olhava e calculava, não, ainda dá para voar. E vá no cavalo de novo, e carrava, e puxa daqui, puxa dali, e tirava mais um nacho e engolia inteira. E ela olhava de novo, já começou a aparecer aquela poeirinha que tem de águas ali na queda. E a águia levantou, olhou, falou, ainda dá para tirar mais aquele grandão. Agora enfiou o bico, enfiou a garra com força, e meteu o bico e puxou aquele nacho grande, e já está chegando perto da queda, e aquele homem está filmando. Ela vai voar, ela pode, ela sabe. E quando ela tira aquele último pedaço, já a poucos metros da queda,
que ela tenta bater as asas, ela percebe que o tempo passou, a garra dela entrou muito profundamente naquele cavalo morto, e agora ela está presa. E ela começa a bater as asas e não dá tempo, e ele filma aquela águia caindo com aquele cavalo num precipício e morrendo. Muitas vezes nós nos comportamos como essa águia, querido. O mundo é o cavalo, podre, fedido, mas que dá prazer. Para nós que estamos em Cristo, nós sentimos o cheiro do mundo como um cheiro fétido de uma carniça. Mas para quem está no mundo, aquele cheiro é prazeroso. Quantas vezes eu chegava perto de um grupo de som, de brigas, de juntamento de gente, e eu sentia o cheiro daquela cerveja, o cheiro daquelas pessoas suando álcool. Eu falava, oh, que cheiro gostoso. Eu me misturava naquilo ali, daqui a pouco eu também me tornava parte daquela carniça. E tem muita gente que está sentindo prazer nesse cavalo morto e não percebe que o cavalo, que o mundo está levando ela para um precipício, e ela não sabe a hora, não dá para você mensurar a hora em que Deus vai te levar, querido. E talvez você está negociando com Deus para saber a hora que você vai voar, mas talvez não dê tempo. Talvez não haja tempo para você, meu irmão. E se Deus trouxe você aqui essa noite, porque Ele quer te dizer que está na hora de você matar esse grão, porque Ele quer ver você florescer. Ele quer mudar a tua história, a tua vida, a tua razão, o teu filme. Ele quer mudar você por completo. Quem olha para mim hoje nesse púlpito não imagina em cada lugar que eu vivi, irmão. Quanta coisa eu presenciei, quantos livramentos Deus me deu. Quantas vezes eu tive próximo da morte, sabe? Negociando ali com a cascata e comendo a carniça. Mas de alguma forma a palavra de Deus chegou à minha casa. E quando a palavra chegou, eu vi que aquela carniça era fedida. Era como se Deus estivesse ali na outra margem do rio, com uma mesa posta, uma ceia, com tudo maravilhoso e gostoso, e eu comendo carniça. Eu falei, chega de comer carniça. Se Deus está falando que quer mudar a minha vida, eu vou sair dessa carniça e vou sentar na mesa com o Senhor. E eu estou sentado há 16 anos na mesa do Senhor, irmão. E às vezes eu vejo jovens, eu vejo aí agora nesses eventos que estão passando na TV, jovens fazendo tanta coisa idiota, imbecil, débil, pode tomar um tiro, tomar uma pedrada, morrer, se machucar, estão se divertindo na carniça do cavalo. Estão se deleitando com pedaços de carne podre, estão saboreando tudo que o mundo tem, agressão, sabe? Rebeldia, rebelião, ajuntamento, tudo que é podre, estão ali vivendo aquilo ali, jovens. E aí o cara perguntou, mas por que vocês fazem isso? A gente só está querendo se entender, é a nossa forma de falar para o mundo, estamos aqui, é o nosso eu. O jovenzinho falou assim, nós estamos mostrando que temos um eu do lado de cá, esse eu precisa morrer, porque enquanto o eu está vivo, Jesus não passa a sentar no seu coração. Porque no coração do homem só tem uma cadeira, ou está o seu eu, ou está Jesus. No meu está Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Diga amém. E é por isso, querido, que eu tenho um convite para fazer para você hoje. Queria que a igreja ficasse de pé. Sem dispersar a igreja, já levanta, fica de olho fechado, orando, intercedendo, porque eu quero convidar pessoas aqui essa noite que querem sair da carcaça do cavalo e querem sentar na mesa com Jesus, que querem pegar a sua razão, o seu eu, que só está trazendo prejuízo, briga, confusão para você, enterrar e falar, Deus, me dá uma nova criatura, me dá um novo coração, meu coração está empedernido, está petrificado, e a Bíblia diz que Deus nos dá um coração de carne, um coração que perdoa, um coração que oportuniza, um coração que descansa, um coração que mesmo em meio à guerra sente paz. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você, querido. Você que já conhece Jesus, ouviu falar de Jesus, frequentou uma igreja, quem sabe foi batizado ainda quando menino, mas nunca fez a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia é enfática ao dizer que é necessário que o coração creia, sim, mas é imprescindível que a boca confesse que só Jesus é o Senhor. E nós queremos orar com você essa noite. Nós queremos aqui oportunizar a você Jesus Cristo de Nazaré. Não estou te oferecendo a carteirinha de uma igreja, nem um livro de ouro para você assinar. Eu estou te dando aquilo que eu recebi de graça. De graça eu recebi, de graça eu estou te oferecendo.
É a graça do Pai. É a graça que muda, é a graça que transforma, é a graça que muda a nossa história. Foi a graça que restaurou meu casamento, meu relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento comigo mesmo. Não foi terapia, não foi remédio, não foi sabedoria, não foi cultura, não foi experiência, foi a graça. Pela graça eu fui salvo, pela graça eu sentei na mesa com o Senhor, pela graça eu mortifiquei a velha natureza e ressurgi como uma nova criatura em Cristo, nascida da água e do Espírito Santo, aleluia. Se você quer, querido, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, aí mesmo onde você está. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou quer voltar para Cristo, talvez esteja desviado. Pastor, essa palavra é muito pesada. Não é não, irmão. Só existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Quem está no caminho da salvação sabe, tem certeza e convicção, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus. Mas aquele que está desviado, está numa variante, pegou um atalho, ele sabe que precisa voltar para a casa do Pai. Então talvez você hoje queira se reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você também. Então a igreja orando comigo, e você que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão direita que eu quero ver. Os outros permanecem orando. A igreja não precisa se interessar por isso. Eu estou aqui. Levante a sua mão direita bem alta para que eu possa ver. Amém, filha, lá atrás, Deus abençoe. Amém, querido, lá atrás, Deus abençoe. Em nome de Jesus, pode baixar a mão. Levante sua mão se você quer fazer isso. A igreja está orando por você. Onde está você que quer voltar para Cristo essa noite? Amém, querida, Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. A igreja está orando comigo. Onde está você? Levante sua mão. Quero orar por você. A igreja está com os olhos fechados, orando por você. Amém, querido, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Amém, lá em cima, pode abaixar sua mão em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Levante a sua mão. Amém, querido, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Amém, querido, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Levanta a sua mão bem alto. A igreja está orando por você. Feche seus olhos, igreja. Batalha comigo essa batalha. Sozinho eu não posso, é a igreja que precisa orar. A igreja batalha, a igreja luta. São soldados unidos numa única causa: pregar a salvação de Jesus, mortificar a velha natureza e ver surgir novas criaturas. Se você não levantou a sua mão ainda, faça isso. Talvez Deus esteja falando para você: faz isso hoje, meu filho, que eu vou mudar a tua história. Amém, querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Amém, amém, filha, Deus abençoe em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Amém, querido, Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. A igreja está orando por você. A igreja está intercedendo por você. Sabe por quê? Tem gente que te ama, querido, tem gente que te adora. Levante bem alto a sua mão que eu possa ver. Amém, minha filha, Deus a abençoe em nome de Jesus. Amém, querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Onde está você? Levante na galeria, se tem alguém, levante a mão bem alta que eu quero ver. A igreja está orando por você. Não se acanhe, não tenha vergonha de aceitar Jesus. Lá em cima, Deus abençoe, filha. Pode abaixar a sua mão em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não se envergonhe de Jesus, querido, porque Jesus não se envergonha de você. Ele te ama e Ele te trouxe aqui para te dar essa palavra, porque hoje o eu morre e nasce uma nova criatura da água e do Espírito. Onde está você que ainda não levantou a sua mão e quer fazer isso? O diabo fala para você: você não merece, você não pode, você não tem condição, você ainda fuma, você ainda bebe, você ainda fornica, você é isso, você é aquilo. Mas tem um Jesus aqui que está dizendo do outro lado do seu ouvido: filho, venha como eu estiver, eu vou transformar você quando você aceitar a morte do eu. Onde está você que ainda precisa levantar a sua mão? Faça um sinal para mim se eu não vi ainda. Amém, filha, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, filha, Deus abençoe em nome de Jesus. Lá em cima, amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante, levante, levante a sua mão. Amém, meu filho, Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. O Deus de paz esmagará Satanás. Oh, glória. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver, se eu não vi ainda. Receba Jesus essa noite em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, pode abaixar a mão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, onde está você? Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero botar minha mão sobre a tua cabeça.
Era como se as minhas mãos aqui hoje estivessem representando a terra do sepultamento da velha natureza. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha, saia do seu lugar. Venha, saia do seu lugar. Desça da galeria se você levantou sua mão. Vamos terminar o que Deus começou aqui. Venha à frente. Isso, venha, saia do seu lugar. Peça licença aí, venha. Eu vou orar, vou estender minha mão sobre a sua cabeça. Venha aqui, venha no altar, venha. Desça da galeria, desça, venha, você que levantou sua mão, venha, isso. Venha, se junte aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Nós já vamos encerrar o culto orando pela sua vida. Venha, isso, venha. Venha, filho, venha, desça da galeria, venha. Venha, você que levantou sua mão, venha, filhas, venha. Venha. Ai, pastor, tenho vergonha, não tenho vergonha não, todos que estamos aqui já fizemos isso. Quem já fez isso, levante sua mão. Olha aí, seja mais um, venha à frente, venha. Venha, você que levantou a mão mais cedo, venha, isso, venha, em nome de Jesus, venha, Senhor, venha, filha, venha, isso, venha, vamos ajustar isso com Deus hoje, saia do seu lugar, peça licença, é importante que você venha, é importante que você esteja aqui, publicando o seu arrependimento, publicando a sua mudança de vida, publicando o velório da velha natureza. Venha, isso, venha à frente, venha. Vamos esperar aqueles que ainda estão vindo, venha. A igreja está orando comigo. É tão difícil vir à frente, irmão, a perna fica pesada. O diabo parece que amarra as pernas, mas em nome de Jesus eu te desamarro agora. Venha. Pastor, não levantei a mão não, mas eu estou sentindo que eu preciso também me restaurar com Deus. Eu preciso também mudar de vida, eu quero aceitar Jesus. Então saia do seu lugar e venha. Nós estamos aqui te esperando. Eu quero orar por você, eu quero ter a honra de apresentar você a Jesus Cristo nessa noite. Eu creio, irmão, na oração que move os céus e terra. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da entrega, eu creio no poder da mudança, eu creio no poder da metamorfose que Jesus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher. Eu creio num Deus que muda, eu creio num Deus que dá crescimento, eu creio num Deus que cuida, eu creio num Deus que aduba, eu creio num Deus que trata a terra, eu creio num Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira. Onde está você? Ainda precisa vir alguém. Ainda tem gente que não veio. Deus está falando para você, venha. Vem, ora comigo, igreja, ora. Talvez essa pessoa esteja aí do teu lado. Talvez você esteja do lado de fora me assistindo. Venha também aqui, venha. Peça licença aí, venha. Vai ser bênção na sua vida. Venha, saia do lugar e vem aqui. Nós estamos te esperando. Onde está você que precisa vir ainda? Onde está você que precisa de uma mudança hoje? Onde está você que quer hoje fazer morrer a velha criatura? Aonde está você, filha? Aonde está você que precisa hoje dar um passo em direção à mudança mais radical na sua história? Aonde está você? A igreja está orando comigo. Desamarra a igreja, desamarra, solta o cabo da nau, igreja. Solta o cabo da nau, igreja. Levanta a âncora, igreja. Batalha por esta vida preciosa, que está com dificuldade de vir à frente, está com muita dificuldade de dar o primeiro passo, mas em nome de Jesus, hoje é o dia do milagre. Venha, se está do lado de fora da igreja, entra em nome de Jesus. Venha. Isso, venha à frente, venha. Isso, venha bem à frente, venha. Bem à frente, por favor. Conduza bem à frente, por favor. Isso. Aleluia. Ainda tem mais uma pessoa? A igreja precisa orar comigo. Eu já estou cansado, irmão. Ora aí, irmão. Que ainda tem uma pessoa que precisa vir aqui. Preciosa de Deus. Preciosíssima essa pessoa. E Deus está falando no ouvido dela agora. Vai. Deus está falando, vai. Olha aí, igreja pentecostal. Olha aí, igreja. Fala com Deus em mistérios, igreja. Onde está você? Precioso. Essa pessoa é preciosa para Deus.
Venha se acertar com o Pai. Seu chamado ainda está de pé. Seus dons e talentos são para servir a Deus e não a Satanás. Onde está você? Venha e dá um tapa na cara do diabo essa noite. Venha, venha, venha. Nós estamos te esperando. Isso, venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, venha, bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente. Bem à frente, por favor, bem à frente. Conduza bem à frente. Aleluia. Isso, fecha por trás aí, obreiros. Faz um cordão de isolamento aí. Venha, filha, venha, venha. Venha, 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 filhos. Venha, 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 abençoados. Venha. Venha, 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 venha. Hoje é dia de mudança. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Deixa vir. Traz bem à frente, vem. Isso. Isso. Isso, isola. Isso, isola aí. Isola aí. Isso. Aleluia. Isso. Pode puxar mais pra cá, isso. Isso. Aí, tá bom, tá bom. Estende as mãos pra cá agora, igreja. Irmão, isso aqui é um canteiro. É um canteiro do jardim de Deus. Eu posso ver de forma espiritual, querido, tonelada de terra caindo aqui, ó, enterrando essas sementes. Sementes que decidiram voluntariamente matar o eu para reviver em Cristo. Nunca mais serão sementes mais. Nunca mais estarão só. Nunca mais estarão sozinhas, porque vão frutificar. Porque vão ter comunhão com os filhos de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Estende as suas mãos para cá com autoridade. Senhor, abençoa essas vidas. O que nós podemos fazer é tão pouco. Mas uma coisa eu sei, Deus, essas sementes estão sendo enterradas hoje no jardim do Senhor. Estão morrendo para Deus, para o mundo, e estão nascendo para Jesus. As coisas velhas já vão ficando para trás. Rancores, amarguras, falta de perdão já está caindo por terra hoje, no nome de Jesus. Deus já está trocando o coração, a mente, já está trocando os sentimentos. Deus já está colocando coisa boa no coração deles. A morte espiritual, a morte afetiva, a morte financeira já não tem mais lugar, porque o ressurreto está com eles. Por isso nós os abençoamos, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Escute, olhe para mim, por favor, vocês. Eu quero apertar a mão de cada um de vocês, então vou pedir que vocês passem por aqui. Vocês vão subir por uma escada e descer pela outra, só para eu apertar a mão de vocês, pode ser? Enquanto vocês caminham, a igreja vai glorificando o nome do Senhor. Por favor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero
Aleluia. poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Nunca mais estarão só. Grão de trigo que morre, frutifica. Quantos grãos de trigo que morreram estão frutificando aqui essa noite para dar uma salva de palmas para Jesus Cristo de Nazaré? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o agricultor! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Podemos encerrar, irmão? Oh, glória! No seu boletim tem um desafio para você, oferta dos Gideões. Participe e ofereça assim R$150 por mês para a gente comprar o nosso terreno. Tem aí no boletim que você tem, é só preencher e entregar aos obreiros. Amém, queridos? Abra sua mão assim. Que a graça e a paz de Jesus Cristo de Nazaré, o agricultor, seja conosco, suas sementes, seus ramos, hoje e eternamente, para a glória do nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Faça a sua oração individual. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.